Fica comigo até o final do vídeo que eu te garanto que você não vai cometer os mesmos erros que a grande maioria das pessoas, os empreendedores, cometem quando vão fazer uma pesquisa de mercado. Eu mesmo já falei algumas vezes aqui no canal que pesquisa de mercado não é a melhor forma para validar a sua ideia, mas eu assumo que se ela for muito bem feita, ela pode sim te dar vários insights de pesquisas de consumidor, de mercado, de concorrentes. Ela pode sim te dar algumas informações valiosas. Mas o problema é que a grande maioria das pessoas não sabe como fazer isso do jeito certo. Ah, e agora quem poderá me ajudar? Eu, Daniel Nigli! Enfim, é por isso que ao longo do vídeo de hoje eu vou te ensinar como preparar e como aplicar uma pesquisa de mercado muito bem feita. Fica comigo e tasca o dedo no joinha aqui embaixo enquanto a vinheta rola. Olá, meus pequenos e futuros gigantes, empreendedores favoritos aqui do Brasil, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal de empreendedorismo mais complicado do YouTube. Eu sou o Daniel Nigli e se você quiser ver toda semana um vídeo novo com dicas, conceitos e também entrevistas que eu chamo empreendedores fodas aqui para contar para vocês, dar dicas e contar da trajetória deles, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para você não perder nenhuma dessas oportunidades. E antes de eu começar a te explicar como preparar uma pesquisa e como aplicar uma pesquisa de mercado, eu quero começar te dizendo por que você não deve abraçar o resultado dela como sendo uma verdade universal. Ai Dani, mas o vídeo é para ensinar a fazer pesquisa e você já começa falando que pesquisa não funciona? Não é bem assim. Eu vou te ensinar, mas o que eu tô querendo te dizer é que você não pode pegar o resultado dela e enquadrar como sendo uma verdade absoluta. Imagina que você vai num restaurante e alguma coisa ali te incomodou, que deixou a experiência não foi tão legal, alguma coisa que não foi tão crítica assim. O garçom vai voltar no final do serviço, depois que você tá indo embora e vai te perguntar: como que foi a experiência? Você gostou? A grande maioria das pessoas, 99% das pessoas vai falar que sim, apesar de ter tido algum probleminha. Então imagina se os donos desses restaurantes usarem esse feedback do final como para considerar que está tudo bem. O garçom fez uma pesquisa, você não disse a verdade, e aí o que ele vai fazer com isso? Com essa informação? Vai usar isso como verdade absoluta? Aí você vai ter problema. Provavelmente você nem vai voltar no restaurante, os donos do restaurante não vão entender porque ninguém está voltando, enfim, você já entendeu o meu ponto. Agora eu vou te mostrar quais são os 5 passos que qualquer pesquisa de mercado tem que ter, não vai pular nenhuma, fica aqui e não vai esquecer. Primeira etapa, defina o objetivo da sua pesquisa. Por que você está fazendo a sua pesquisa? É uma pesquisa mais exploratória, que você está querendo entender o comportamento de consumo, tentar entender alguma oportunidade de negócio? É uma pesquisa mais direta sobre intenção de voto, por exemplo? Você quer saber quem vai ser o próximo vereador? Você quer saber como os consumidores de uma determinada região se comportam? Ou você quer entender se o consumidor da sua possível ideia de negócio, como que ele resolve o problema dele hoje sem você? Ter o objetivo muito bem claro antes de começar uma pesquisa é fundamental, senão você vai tirar um monte de conclusão errada ou vai tirar um monte de conclusão que não vai funcionar para nada. Muito bem, etapa número 2. Com quem que você vai aplicar essa pesquisa? No caso do restaurante, obviamente, se é uma pesquisa de satisfação, o restaurante vai aplicar com quem foi no restaurante. Mas se você estiver querendo aplicar uma pesquisa para entender se o seu produto, seu possível produto que você vai lançar, vai ser bem aceito pelo mercado. Obviamente você vai aplicar essa pesquisa com público-alvo, com seu potencial público-alvo, que aliás já foi assunto de um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para você entender a fundo quem são seu público-alvo e a sua persona. Óbvio que você não vai aplicar essa pesquisa com a sua avó, com sua tia, com a sua mãe, porque aí tem uma conexão emocional e provavelmente, se tudo estiver bem, a sua avó vai falar que você vai comprar seu produto. Você tem que aplicar essa pesquisa com seu potencial consumidor, pessoas reais, não que você não tenha conexão nenhuma, vínculo emocional. Vai ver esse vídeo porque são essas pessoas que têm que responder a sua pesquisa. E agora que você já definiu o objetivo da pesquisa, o público-alvo, chegou a hora de definir qual que é o método da sua pesquisa e essa é a etapa número 3. E existem alguns caminhos possíveis aqui. Você pode fazer entrevista, você pode mandar formulário para as pessoas responderem, você pode pesquisar no Google alguns artigos, algumas revistas e até usar o Google Trends. Aliás, essa é uma ferramenta muito legal e super simples de usar, vou te mostrar um exemplo aqui, é só você digitar aí no Google trends.google.com.br que vai abrir esse site aqui. Nele você consegue pesquisar o quanto que determinado termo está sendo buscado no Google. Por exemplo, se você estiver querendo abrir uma fábrica de bolos de micro-ondas, é só entrar aqui e digitar bolo de micro-ondas que o Google vai te mostrar qual que é a tendência de busca, quanto que as pessoas
estão buscando de fato sobre esse termo. Só que tem um detalhe importante, você precisa imaginar exatamente o como que as pessoas estão escrevendo. Então, nesse exemplo que eu te dei, ela escreveu micro-ondas com um hífen, mas e se as pessoas estiverem escrevendo micro-ondas sem o hífen? Você vai pesquisar também, vai te dar outro resultado e vai te aparecer exatamente isso aqui. Mas calma que eu não tô querendo te dar aula de português, não sou o professor Pasquale, e o ponto importante aqui é que se você digitar, olhar só pelo primeiro termo, você pode tirar algumas conclusões erradas, você pode até pensar que não tem nem gente querendo conhecer o seu bolo de micro-ondas, não é um fator consumido pelas pessoas na internet, buscado pelas pessoas no Google, mas que de fato é só o jeito que ela pesquisa. Então escolhe com carinho o método que você vai usar para aplicar essa pesquisa. Se você estiver querendo aplicar uma pesquisa por formulário, existem alguns caminhos, tem o Google Forms, tem o SurveyMonkey, mas calma, não se assusta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os caminhos para você entrar com calma e pesquisar depois. E deixa qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários que eu te ajudo. Agora vamos supor que você escolheu o modelo de pesquisa, o método de pesquisa de perguntas e respostas. Você vai aplicar um formulário. Então o próximo passo disso, o quarto passo, é definir quais são as perguntas que você vai colocar. E isso é muito importante, porque são essas perguntas que vão te ajudar a chegar no objetivo da sua pesquisa. Então você não vai perguntar, se você estiver fazendo uma pesquisa, saber sobre intenção de voto, você não precisa perguntar qual que é a cor preferida da pessoa. Objetividade é fundamental e quanto mais sucinto você for é melhor, porque imagina a pessoa vai responder um monte de pergunta, ela vai encher o saco, ela não vai responder ou vai responder de qualquer jeito e aí só vai te ferrar. E também não vem me perguntar quanto que a pessoa está disposta a pagar pelo seu produto, porque ela não tem nenhuma referência real ainda de produto. E aí provavelmente o que vai acontecer é que ela vai te responder um valor mais baixo do que ela pagaria. E aí de duas uma, ou você não vai lançar o seu produto, porque você vai falar, não dá para lançar com esse preço baixo, ou você vai lançar com preço baixo e vai deixar a oportunidade passar de ganhar mais dinheiro ainda. Esse é o tipo de pergunta que uma pesquisa não te ajuda em nada, tem algumas formas de você chegar em preço, eu vou te colocar um outro vídeo aqui no card sobre como calcular o preço de venda, mas isso também de fato você só vai aprender na hora de vender. E também nem me vem fazer aqueles planos de negócio de 500 páginas, o negócio tem que ser ágil e tem uma outra ferramenta que chama Business Model Canvas, ou Canvas de modelo de negócio, que te ajuda a planejar a sua empresa de um modelo muito mais ágil e enxuto do que os 500 páginas que você não precisa ficar gastando tempo assim. E agora a quinta etapa do processo, a última etapa antes de eu te dizer alguns pontos muito importantes que você não pode esquecer. Chegou a hora de aplicar a pesquisa e analisar os resultados. E essa é a parte boa, você fez todo o processo até agora muito bem feito, é a hora de tirar a conclusão. Tenta agrupar as respostas, coloca no Excel todas as respostas e tenta entender se tem algum comportamento em comum dessas pessoas, dessas respostas. E você pode também ter feito vários métodos de pesquisa diferentes, então tenta relacionar a pesquisa de perguntas e respostas com pesquisas do Google Trends, com pesquisa de análise de artigos, faz essa correlação entre elas. E usa o que as pessoas responderam de fato para você na pesquisa, ou cara a cara, ou via formulários de Google ou do SurveyMonkey, para tentar validar ou refutar alguma hipótese que já estava na sua cabeça, ou que você leu em alguma matéria, ou que você achava que ia lançar e ia ser de um jeito ou de outro. Enfim, você tem que usar essa informação de pesquisa para escolher alguns caminhos. E aí podem acontecer algumas coisas. Você pode bater no peito, você vai ver que a pesquisa não deu o resultado, não era o resultado que você gostaria, mas por algum motivo você acha que tem chance de dar certo. Você pode bater no peito, a empresa é sua, quem sou eu para dizer, mas você vai testar, você só está ignorando a pesquisa. Fala nada. Mas a decisão é sua. Ou você pode usar a pesquisa para ajustar alguns pontos, você pode perceber que um detalhe ou outro precisa de um ajuste, você ajusta isso antes de lançar. Ou ela vai te dar mais confiança ainda de seguir em frente, mas é hora de colocar o pé no chão e usar a pesquisa para te ajudar. Enfim, o ponto de fazer uma pesquisa de mercado, se ela for bem feita, seguindo esses 5 passos e vendo esses outros vídeos que eu te coloquei aqui para você ver depois, ela vai te ajudar a ter mais informações de mercado, ter mais confiança, mas eu vou reforçar um ponto que eu falei lá no começo do vídeo. Você só vai ter certeza da sua ideia, do seu projeto, de várias hipóteses que estão na sua cabeça, na hora que você testar. As pessoas nem sempre falam em pesquisa o que de fato elas acreditam, às vezes até porque elas não sabem o que vai ser na realidade. Ela só vai aceitar, só vai ser validada essas hipóteses a hora que alguém comprar ou consumir seu produto. Seja um produto físico, seja um serviço, tanto faz. A hora que alguém desembolsar, gostar do seu produto e indicar para outras pessoas, aí o negócio começa a rodar bem.
E também não vai enquadrar o resultado da pesquisa e usar esse resultado para daqui 2, 3, 4 anos. Consumidores mudam. Então você tem que estar sempre com essa mentalidade ágil. E eu vou deixar um outro vídeo aqui no card que eu ensinei de fato como validar uma ideia, não por pesquisa, mas por testes. Esteja sempre atento ao seu consumidor, conectado ao seu consumidor. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um livro para te ajudar nessa conexão, para você não perder o consumidor de vista. É isso que vai te fazer a diferença e te diferenciar dos concorrentes. E sabe qual é o outro grande segredo que você não pode esquecer? Ativa a notificação, é só clicar aqui embaixo no sininho, ativa a notificação do canal. Toda semana tem um vídeo novo com dicas e entrevistas para te ajudar nesse processo de criar uma empresa de sucesso. Fez isso já, né? Beijo, fui, até semana que vem.